e uma certa vergonha em alguns momentos. O debate dos candidatos à Casa Branca, Donald Trump e Joe Biden. Alessandro de Lourenço conta aqui. O primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos foi marcado por discussões sobre o histórico dos candidatos, Suprema Corte, Covid-19, questões raciais e violência nas cidades, além de economia e integridade das eleições. Com frases de efeito e acusações sem provas, Donald Trump tentou desconcentrar o adversário Joe Biden, que respondia atacando a gestão do republicano, chegando a mandar o atual presidente calar a boca. O democrata acusou Trump de se omitir diante da pandemia de coronavírus. Nós insistimos para que o pessoal que tínhamos na China fosse até Wuhan para ver a gravidade da situação. Ele nem mesmo pediu ela para fazer isso. Ele esperou. Ele ainda não tem um plano. Já Donald Trump voltou a responsabilizar a China pela crise sanitária e cutucou o adversário. Se nós tivéssemos te escutado, o país teria ficado totalmente aberto. Milhões de pessoas iriam morrer, não 200 mil. É culpa da China. Isso jamais deveria ter acontecido. Muitos de vocês, dos governadores democratas, dizem: Trump fez um trabalho fenomenal. Pode olhar, a maioria dos governadores disse que eu fiz um trabalho fenomenal. O debate entre os candidatos à Casa Branca teve transmissão da Band News FM. E vários momentos de baixaria, um não deixando o outro falar. Não foi um debate 100% não, viu, Zaidan? E ontem a gente comentava aqui que, digamos, a civilidade, né, dos debates desapareceu já em 2016. Tanto que no último debate daquele ano, Trump e Hillary nem sequer se cumprimentaram, porque entre um debate e outro, antes do último debate, o nível de agressão e de acusações mútuas havia atingido algo que seria intolerável para que pudessem manter ali a educação, né, os cumprimentos formais. De fato, naquele momento seria uma hipocrisia se tivesse se cumprimentado. O Ronald até citou aqui algo parecido com Collor e Lula, não é, Ronald? No segundo debate de 1989, porque entre um debate e outro, no primeiro houve o cumprimento, no segundo não. Foi exatamente quando o Collor acusou Lula de algumas coisas bem pesadas aí, que acabaram, nem tinha rede social, mas vou usar a palavra. Falou em vida pessoal, né? Falou em vida pessoal, falou da vida dele quando era criança no Nordeste e tudo mais e tal, e envolveu a ex-mulher, enfim, uma loucura, e o Lula não cumprimentou. Eles não se cumprimentaram, mas foi uma iniciativa do ex-presidente Lula. Depois voltaram a conversar e tal, já com o Lula presidente, mas Collor, inclusive, foi aliado em vários momentos ali do governo do Lula e da Dilma. Mas naquele momento seria uma hipocrisia intolerável, né, se eles se cumprimentassem. Mesma coisa, Hillary e Trump. Só que agora, já no primeiro debate, porque é bom notar, Hillary, ela foi até a convenção disputando votos com Bernie Sanders. Desta vez não. A coisa foi resolvida muito antes e o Bernie Sanders não conseguiu fôlego para continuar e o Biden há muito já era, claro que ainda informalmente, o candidato do Partido Democrata. Então a paulada já começou, as pauladas mútuas já começaram bem antes, a fuzilaria já foi desencadeada bem antes. E além de tudo isso, o Trump não é dado, se alguém... aquele que é o único obstáculo à sua permanência no poder, não é dado a tratos civilizados ou mesmo a ironias, né? Como é que citamos aqui ontem do Reagan, quando todo mundo sabia que o Partido Democrata estava na reeleição, né? Porque na eleição contra o Jimmy Carter, o Reagan facilmente ganhou os debates e foi eleito presidente com uma votação extraordinária. Quando tentou a reeleição, os democratas começaram a dizer: ele tá velho, ele não tá em condição de presidir, etc. Aliás, usaram isso também com o Bush pai. Até porque ele passou mal diante das câmeras, aquilo foi muito usado pelos democratas. E ele perdeu, quando tentou se reeleger, perdeu pro Bill Clinton. Mas o Mondale, todo mundo sabia, levaria a incumbência do partido de fazer menções à idade do Reagan. O Reagan se antecipa, ele abre o debate dizendo: olha, eu não quero usar aqui questão de idade num debate político, então eu não vou ficar explorando aqui
a pouca idade, a juventude e a inexperiência do meu oponente, o Walter Mondale. Então, ele ali já eliminou a possibilidade de usarem contra ele. E não foi agressivo, não é? Falou em juventude e inexperiência. Isso é normalíssimo num debate político. O Trump jamais usa essas sutilezas, não é? E olha que o Reagan não era exatamente o Nobel de Literatura, mas era um cara vivido, experiente, com trato, não é? E muito popular. Então o Trump decidiu desestabilizar Joe Biden com interferências a todo momento, com interrupções a todo momento. E o interessante, Ronald, é que o Chris Wallace, o moderador, ele havia dito antes, olha, eu pretendo ficar invisível no debate. Eu vou abrir, vou encaminhar perguntas e quero ficar invisível. Que só eles apareçam. Mas foi impossível. 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 Tal eram as interrupções e as agressões verbais que ele começou, no momento ele chegou a dizer para o Trump, não é comigo que você está debatendo. Eu posso fazer minha pergunta? Né? O próximo debate, porque antes há um debate entre os candidatos a vice, né? Mike Pence, que é vice do Trump e é candidato a vice na chapa, e a Kamala Harris, vice na chapa do Biden. Mas depois haverá mais 2 debates entre Trump e Biden. O próximo será com perguntas que as pessoas farão, então haverá menos possibilidade de um clima parecido. E acho até que o Trump, que conseguiu sim desestabilizar o Biden, isso não é muito difícil, e conseguiu sim provocar respostas inseguras do Biden, ele deve mudar a tática, não a estratégia de ser agressivo, de ser contundente, porém provavelmente com menos interferências, né? Dosando mais essas interferências. A pesquisa da CNN fala em 6-4, ou seja, 60% disseram que Biden venceu, 40% Trump e tal, mas isso não é decisivo, até porque depende com quem você fala, se são pessoas já com votos decididos e que sempre acham que seu candidato foi melhor porque desejam isso, não é? O Obama, por exemplo, perdeu claramente um debate e foi reeleito. Então o debate ali não teve um peso decisivo e o próprio Obama chegou a dizer que foi mal naquele debate, quando tentou e conseguiu a reeleição. Agora, há uma questão, para não nos estendermos excessivamente aqui, que eu vivo atropelando os horários do Ronald, mas só uma questão aqui que é a da indicação para a Suprema Corte. Como todo mundo sabe, já falamos disso aqui, faleceu no dia 18 de setembro a Ruth Bader Ginsburg e então foi aberta uma vaga. Aconteceu coisa semelhante em 2016, cabia legal e constitucionalmente Obama indicar. Ele era o presidente. E com maioria no Congresso, os republicanos conseguiram impedir a indicação do Obama e arrastaram até que Trump, já empossado, indicasse o sucessor. Mas foi um erro conceitual e uma afronta à legalidade, aquela decisão dos republicanos. Pois agora, os democratas é que abraçam essa ideia de ilegalidade e de oportunismo e dizem que não é correto que o Trump indique a sucessora. Ora, isso é uma canalice. Da mesma maneira que eles protestaram quando os republicanos fizeram isso em 16, agora os republicanos protestam com hipocrisia, porque os democratas querem deixar para o próximo presidente. Porque acham que pode ser o Biden, é óbvio. Então há hipocrisia republicana, mas há hipocrisia ainda mais grave dos democratas, porque eles apresentaram todos os argumentos, inclusive aquele que é incontornável na época. Mas o presidente é o Obama, logo cabe a ele indicar.
E agora o presidente é o Trump, então cabe a ele indicar. É bom notar que essa história não seria justo. Isso é uma brincadeira. Cabe ao presidente indicar um nome para suceder a alguém na Suprema Corte. E cabe ao Senado sabatinar o candidato e aprovar ou não. O Senado que hoje tem maioria republicana, como tinha na época. Então, é impressionante como dos dois lados instalou-se a hipocrisia e o descaso pelas posições recentíssimas que ambos adotaram em relação ao mesmíssimo assunto. E mais, o Biden fica meio sem jeito, porque o Biden é católico. E Amy Coney Barrett, a indicada por Trump, é católica. Então, o Biden, inclusive, a elogia, porque ele receia tocar na sensibilidade do eleitorado católico que está afinado com as ideias de Amy Coney Barrett. Então, o que ele conseguiu dizer foi que ela tem uma posição contrária ao Obamacare. Ora, mas como jurista ela tem esse direito de achar, por exemplo, que a exigência, a obrigatoriedade de ter um plano de saúde é algo ilegal porque fere a liberdade individual nos Estados Unidos. Não é? Agora, inclusive aqui no Brasil, a ultraconservadora Amy Coney Barrett, não, ela não é ultra, ela é conservadora. Colocam o ultra, inclusive em manchetes de grandes jornais, tentando dar ao ultra uma conotação pejorativa. E outro dia, alguém escreveu que ela é uma fanática religiosa. Isso é uma mentira. Aqui no Brasil, com essas torcidas à distância, né, pelo que vai acontecer na eleição americana, não é verdade. Ela não é uma fanática religiosa. Ela é católica. E, obviamente, tem posições compatíveis com a fé dela. Porém, como juíza, ela não tem de julgar de acordo com o que ela pensa e deseja, mas de acordo com o que a Constituição diz. E ela defende, são chamados originalistas, ou seja, aqueles que defendem que as ideias e conceitos que embasaram o texto constitucional, que nunca foi mudado, só foi emendado, né? São só 7 artigos na Constituição dos Estados Unidos, que aquela concepção original deve ser mantida, e não o revisionismo. Não, a Constituição é viva. Como aqui no Brasil há uma escola que adotou isso, é o caso do Barroso, que acha que a Constituição é viva e tem de ser interpretada de acordo com o que os iluminados, como ele, acham. Então não há nenhum problema com a indicação da Amy Coney Barrett. E o Biden sabe disso. Então ele ficou pegando nessa história do Obamacare, né? Então o Trump foi o que tem sido, ou seja, não apenas com uma agressividade verbal, mas com vulgaridades constantes. O Biden foi hesitante, só não hesitou quando caiu no jogo e começou a xingar também o Trump, ou seja, também resvalou na vulgaridade, não é? Mas definitivamente a indicação de Amy Coney Barrett nada tem a ver com isso. Ela claramente tem todas as condições para ser uma juíza histórica, inclusive, na Suprema Corte. E eu atravessei o tempo de novo.